Atos 17, 16. A maioria de nós ouviu e viu pela televisão os últimos Jogos de Pequim, os Jogos Olímpicos. Calcula-se que 5 bilhões de pessoas assistiram aos últimos Jogos de Pequim. É interessante, irmãos, que nessa passagem nós vemos que Paulo tinha ido para Atenas. Da mesma forma que São Paulo hoje é o centro das comunicações, o centro intelectual, o centro financeiro e até mesmo o centro cultural do Brasil. Da mesma forma como Nova York é o centro econômico, financeiro, das comunicações e cultural do mundo, porque tudo que começa passa por lá. Atenas era, na época, o centro do mundo, culturalmente falando. Toda a influência, toda nova moda, tudo de novo que surgia de Atenas para o resto do mundo. Era grande cultura. Eu estive em São Paulo agora, quinta, sexta, sábado, voltei hoje, cheguei quase na hora do culto. Estava participando de um congresso internacional de transformação do Brasil. E tive a oportunidade de andar por São Paulo, uma mega cidade. Só para vocês terem ideia, quando eu cheguei em São Paulo na quarta-feira, o evento era em Alphaville, Barueri, que é uma cidade que faz parte da Grande São Paulo. Eu fui de carro com minha família e nós pegamos ali a Marginal Tietê. Eu demorei 1 hora para andar 5 quilômetros. 1 hora para andar 5 quilômetros e era 3h30, 4 horas da tarde. Tem 6 milhões de carros rodando em São Paulo. A cidade travou, não tem mais como andar. No outro dia, eu e minha esposa queria fazer algumas compras. Mulher gosta de fazer compras, né? E nós deixamos o carro no hotel onde a gente estava e fomos de trem e de metrô, porque não compensa. Como aqui em Belo Horizonte também, não compensa ir de carro para o centro da cidade. A vantagem de São Paulo é que o metrô te leva em qualquer lugar. Chegamos lá, rodamos no centro. Meu menino queria conhecer a Bolsa de Valores e nós levamos ele no prédio da Bolsa de Valores. Ele viu lá, né, como é que funciona. Teve uma pessoa que nos explicou como é que funciona a Bolsa de Valores, aquela agitação dos corretores que estavam lá dentro. Depois nós descemos, conhecemos um pouco o Centro Cultural de São Paulo. Levei meu menino numa tarde livre no Play Center. Só que estava tão cheio, irmãos, é muita gente num lugar só. Ele queria andar numa montanha-russa que tinha 3 montanhas-russas no Play Center, mas tinha uma que era mais estilosa, né? Tinha mais curva. E lá vai o pai, babão, pegar a fila para o filho. Eu fiquei, irmãos, de meio-dia até 2h30 na fila para ele andar montanha-russa. 2h30, um sol rachando, eu não estava aguentando mais. E os meninos lá, muita gente nova, brincando, rindo, né, se divertindo. E eu estava, Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa fila? Enquanto isso, meu menino andou nos 3 brinquedos. Daqui a pouco ele voltou. Eu ainda estava na fila, ele foi andar em mais um brinquedo. Voltou. E eu não queria andar, né, naquele objeto fantasmagórico. Mas quando eu fui ceder o meu lugar na fila para o meu menino, não tinha como sair. Porque a gente estava no lugar e eu fui e andei também na famosa montanha-russa. Pirueta de costa, de lado, de frente. Eu saí de lá chacoalhado para tudo quanto é lado. Mas eu fico impressionado quanta gente tem em São Paulo. Meu Deus, tudo é fila. A gente foi comer no shopping. E aí, o que a gente vai comer? Vamos comer McDonald's, que é mais rápido. Tinha fila quilométrica no McDonald's. Falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? No shopping. É muita fila, é gente demais. É muita gente num espaço pequeno. É por isso que às vezes as coisas saem de lá. Mas voltando aqui, irmãos, Atenas era o centro cultural e intelectual do mundo antigo. Atenas era a cidade de Aristóteles. Atenas era a cidade de Platão, de Sócrates. A Bíblia diz que Paulo foi dar um passeio por Atenas, talvez como eu fiz, né? Fui dar um passeio por São Paulo. E neste passeio, Paulo se espantou com o que ele viu. A palavra grega empregada significa que Paulo ficou irado. Paulo se sentiu desafiado. Ele se espantou, ele ficou angustiado com o que ele viu.
O apóstolo Paulo, quando foi dar uma voltinha em Atenas, ele viu a corrupção, ele viu a imoralidade, ele viu as centenas de ídolos em Atenas. E quando nós andamos também pelas ruas de BH ou de outras cidades brasileiras, nós também nos sentimos desafiados. Eu me sinto desafiado e às vezes a gente se sente irado com algumas coisas que temos vistos. A gente vê os imensos problemas sociais que nós não temos conseguido resolver. Bem pertinho de nós, aqui mesmo no Sion ou no Mangabeiras, nós vemos as piores favelas lado a lado com alguns dos lugares mais luxuosos da cidade. Nós temos visto a inversão de valores morais da nossa geração. Antigamente, prostituta, se você chamasse alguém de prostituta, era como se xingasse a pessoa. Hoje a palavra prostituta tem um glamour especial. Eu ainda sou do tempo em que pornografia era pecado. A geração passada, e quando eu digo passada é de 15 anos atrás, não considerava fotos eróticas ou filmes pornôs um trabalho profissional, mas considerava isso prostituição. Era prostituição do próprio corpo, era uma corrupção moral, porque é assim que a Bíblia trata esse assunto como pecado. Mas a nossa nova sociedade quer colocar um glamour no pecado. Eles têm tratado o pecado de uma forma muito especial. Eles têm afagado muito o pecado. Nós temos visto a violência, irmãos, que tem assolado a nação, que tem aterrorizado as pessoas de bem. Fica parecendo que o governo e a sociedade estão do lado dos bandidos, porque às vezes os bandidos estão matando as pessoas na rua, mas não existe nenhum órgão de direitos humanos que vão dar apoio à família. Mas experimenta dar uma surra num bandido, você vai ver que você vai ser processado, você é perigoso ir para a cadeia, a polícia, o policial é preso, é condenado. Há uma inversão. A nossa sociedade tem invertido as coisas. É isso que Paulo viu em Atenas. E é isso que a gente vê hoje em Belo Horizonte, em São Paulo, em Nova York, em Londres. A gente tem visto, irmãos, o aumento da idolatria. E vejam, quando eu falo idolatria, eu não estou dizendo apenas se ajoelhar ou fazer orações a pedaços de pau ou de madeira ou de pedra, objetos esculpidos por mãos de quem a gente não conhece. Mas hoje há uma idolatria ao corpo também. Hoje há uma idolatria ao veículo. As pessoas compram um carro e idolatram aquele carro. Há uma idolatria ao dinheiro. A pessoa é vista e é considerada pelo que ela tem, não pelo que ela é. Há uma total inversão de valores. Isso tem campeado o mundo. Uma obsessão pelo sexo. Irmãos, o sexo tem sido romantizado. Há uma obsessão pelo prazer. O importante é a pessoa ser feliz. O importante é eu se sentir bem. O importante é a pessoa ter prazer. Eles não querem que as pessoas digam o que eles devem fazer. Eles não querem ler a Bíblia, porque a Bíblia vai confrontar seus pecados. A sociedade critica as igrejas, porque para elas as igrejas são tolhedoras de prazer. Se a pessoa quer ter sexo à vontade, o que tem? Desde que ela não esteja, atrapalhando ninguém. Há uma obsessão, há uma inversão de valores. A ambição. Nunca vivemos numa sociedade tão ambiciosa como essa. Quanta ambição. As pessoas hoje pelo dinheiro elas matam, elas mentem. As pessoas pelo dinheiro, pela ambição, elas passam por cima dos valores que os pais ensinaram. As nossas menininhas hoje, pergunto o que ela quer ser quando crescer. Elas têm como referência, são as modelos. Elas têm como referência, são essas prostitutas de aluguel. Elas querem ser famosas. E a maioria dessas mocinhas que são famosas hoje, são famosas porque usam seu corpo. Hoje tem mulher fruta de tudo quanto é jeito, é melancia, é mulher morango, é mulher... nunca vi tanta coisa. Mulheres devassas, que estão inspirando imoralidade. Nossas meninas que estão assistindo às televisões, tem essas meninas como heroínas. São alguém para ser imitado. Você já parou para pensar nisso, gente?
Que sociedade, que o mundo é esse que a gente vive? Hoje, um dia desse, estava conversando com um casal e ele me disse: pastor, eu estou em dúvida se eu tenho um segundo filho ou não, porque está tão difícil a gente criar filho hoje. Olha que sociedade que a gente vive. Se a gente como pai não tiver muito presente, se os filhos não estiverem na igreja, se a palavra de Deus não estiver no coração deles, eles vão seguir a maioria. E eu não quero que meu filho siga a maioria, pastor. Eu quero um filho, se Deus me der, mas para ser diferente, para ser guardado, para ser santo. Mas como é difícil se manter isso hoje. Veja os programas de televisão. Big Brother Brasil, todo mundo assiste. Está todo mundo esperando quais vão ser os novos Big Brothers. E fica aquele tanto de gente lá cheio de hormônio. E aí tudo que eles fazem vira notícia. Pessoas sem valores. E as pessoas estão assistindo isso. Essa semana a Luciana Gimenez, no seu programa, trouxe uns debates horrorosos, horripilantes, sobre a questão do homossexualismo, mas sempre protegendo e colocando o lado do homossexual como o lado bom. E os pastores evangélicos são os ruins. A gente quer defender a Bíblia e a gente é taxado de ruim, retrógrado, ignorante. Essa é a sociedade que a gente vive. Eu não estou aumentando, não. Estou dizendo exatamente o que acontece. Os filmes, as novelas. Irmãos, olha aqui, presta atenção. Me ouça aí, você que está na galeria. Você que está aqui, você que está me assistindo, hoje, agora. Nós estamos sob a ameaça do juízo de Deus. A não ser que a gente faça uma limpeza. Deus nunca fechou os olhos ao pecado e não vai abrir exceção para nós. Hoje é moda ser crente. É moda ser gospel. A pessoa é artista pornô, mas é crente. Meu Deus. O cara é ladrão, mas é evangélico. A menina é prostituta, mas diz: não, eu vou à igreja, eu sou evangélica. O outro é homossexual assumido, e tem igrejas evangélicas de homossexuais. Não importa a profissão, o comportamento, a moral. Ser evangélico hoje é apenas um detalhe. Aliás, dá até cartaz hoje ser evangélico, dá ibope. Hoje muitos cantores viram crentes para vender seus CDs encalhados, porque o povo de Deus compra qualquer porcaria. Não há diferença entre o sagrado e o profano, o lícito e o proibido. Hoje não há diferença entre o justo e o injusto. Qualquer coisa serve. Irmãos, isso nos enoja. Eu estou sentindo o que Paulo sentiu, andando por aí vendo o que está acontecendo. Paulo ficou irado. E se você é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus, você vai se indignar com tudo isso também. É impossível você ficar aquém disso tudo. Hoje, as Bíblias, para serem boas, tem que ser do pastor fulano. A Bíblia, para ser boa, tem que ter dica da moda, tem que ter culinária, ela tem que ter guia de negócios, ela tem que ter guias turísticos também. Hoje tem Bíblia para a mulher, que bom. Tem a Bíblia para o homem, tem a Bíblia para o jovem, tem a Bíblia para o adolescente, que maravilha. Tem a Bíblia para a criança. Bíblias puras, parece que não serve mais. E o pior de tudo, irmãos, é que mesmo com tantas Bíblias direcionadas, quase ninguém lê a Bíblia. Mesmo com tantas Bíblias direcionadas, as pessoas não querem fazer parte de um estudo bíblico, de um curso bíblico. Jesus chorou 3 vezes na Bíblia. E uma delas foi quando ele chorou sobre Jerusalém. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, eu poderia ter juntado os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Eu poderia ter resolvido seus problemas, mas você não permitiu. Por causa disso, Jerusalém, porque você não quis me ouvir, você será julgada, Jerusalém. E Deus está dizendo para nós hoje, brasileiros, eu poderia ter juntado vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Eu posso resolver seus problemas, mas vocês não me querem. Por causa disso, Brasil,
Você será julgado.